Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. Então, gravando outro relato aqui pro podcast, um pouco parecido com a história do professor do retrato. Quando eu tava na terceira série, no ano 2000, eu estudava numa escola que tinha uma ex-aluna, que tinha sido uma poetisa importante ali na cidade, e tinha um memorial para ela no andar de baixo da biblioteca. Era um lugar que era inacessível para as crianças, porque tinha muitos objetos pessoais dela ali. Eu estava muito empolgada para conhecer esse memorial, porque com 9 anos meu sonho era ser escritora e eu já tinha publicado algumas poesias no jornal ali da cidade, já tinha participado de concurso literário, era meio assim conhecidinha na escola por ser a escritora da escola. Hoje eu fui mais para a área do teatro e para dança, mas na época eu queria ter essa referência, E aí eu fui super animada, não tinha nenhum indício de que aquilo ia ser uma experiência assustadora. Era uma turma de 20 crianças durante o dia, acompanhada da professora, um passeio que eu queria fazer. Passeio, dentro da escola, mas uma tour ali que eu queria fazer. E aí, como eu comentei no outro áudio, a minha mediunidade, quando eu entro em algum lugar que tem alguma energia espirituosa, às vezes eu passo mal fisicamente. Então, é normal me dar enjoo e tudo mais. Aí, quando eu entrei lá, eu percebi já que aquilo ali era estranho, porque eu comecei a sentir meu corpo formigar, comecei a sentir enjoo. Eu lembro de olhar e de pensar assim, mesmo sendo muito novinha, eu acho que eu já tinha tido algum tipo de contato com essa explicação, Eu olhava e falava, não me parece certo ter tantos objetos pessoais, de alguém aqui falecido, enfiado nesse lugar. Isso tá me fazendo me sentir mal, muito mal, assim. E aí eu pedi para a professora para sair dali, não foi bem acolhido, porque era uma escola católica, essas questões de mediunidade eram muito delicadas, tanto que eu tive vários problemas na escola por conta disso. E aí, beleza, eu fui até o final da visita me sentindo mal. Teve uma hora que eu olhei para uma gravura lá específica que eu achei que eu ia desmaiar. E aí eu voltei para casa, mas eu voltei acompanhada. E aí durante 2 dias eu via essa figura pela casa, eu tinha dificuldade para dormir, eu suava frio. Felizmente a minha avó benzia e a minha avó me benzeu e aí parou. Passaram-se 2 anos e a minha escola mudou para um prédio que parecia um shopping. E tinha várias portas de vidro. Esse memorial foi mudado para um lugar que era caminho da minha sala de aula para o pátio, com uma porta de vidro, ou seja, não tinha como eu não passar e não tinha como, de alguma forma, eu não ter um vislumbre lá de dentro. E eu passava muito nervosa, eu nunca olhava lá para dentro, eu sempre passava rezando e pensava, não olha para dentro, não olha para dentro, não olha para dentro, não olhava. Aí um dia eu me distraí, eu tava com o meu namorado, então a gente tava conversando, não sei o quê. E eu não percebia onde é que eu tava. E aí, a hora que eu vi, eu me dei de frente com a porta de vidro, eu vi a mulher lá dentro. E aí, demorou aqueles segundos, assim, pra eu assimilar onde é que eu tava. E ela tava lá. Nitidamente, muito, muito nitidamente, que nem eu veria uma pessoa encarnada, com todos os detalhes, com o mesmo cabelo das fotos, a mesma roupa, tudo. Sentada, escrevendo. Como se ela tivesse no cotidiano, assim, sabe? Da casa dela, talvez. Mas era uma coisa muito natural, assim, o que estava acontecendo ali dentro. E aí eu comecei a ficar com medo dela levantar a cabeça e ver que eu tava ali. E aí eu comecei a pedir pro meu namorado pra gente sair dali. Ele não via nada que eu tava vendo, ele não via. E aí a gente saiu correndo dali. Não aconteceu aquilo depois de eu voltar acompanhada nem nada assim. Mas durante muito tempo essa história me assustou. Tanto que eu fico meio arrepiada só de lembrar dessa história, mesmo já tendo visto muitas coisas, mas isso em específico, não sei se é porque eu era muito nova, mexeu muito comigo. E aí, quando eu tava gravando pra você, eu senti vontade de buscar uma explicação, porque eu não sabia de nenhuma informação trágica, Eu sabia que era uma pessoa que tinha falecido idosa, que não tinha nenhum registro dela ter feito alguma coisa ruim. Não tinha pra mim uma explicação, E aí eu fui ver. Essa pessoa, ela faleceu 1 ano antes da nossa visita, menos de 1 ano, na verdade, alguns meses antes da nossa visita a esse memorial. E ela faleceu dormindo. Ou seja, provavelmente aquela sensação que eu tive de que tinha alguma coisa errada ali com tantos objetos pessoais,
dessa mulher naquele lugar realmente faz muito mal para um espírito recém-desencarnado. Talvez uma pessoa que faleceu dormindo, eu me pergunto, será que ela sabia que ela tinha falecido? Será que ela não estava muito confusa e viu uma criança médium ali, viu uma possibilidade de se comunicar? Ou talvez realmente seja uma opção, né, de permanecer ali em contato com aqueles objetos. Mas eu encontrei essa informação e eu regravei para acrescentar, porque eu acho que ela explica bem o que aconteceu, tá bom? Um beijo. When you hear Lululemon, you probably think of Align yoga pants, weightlessly soft, like you're wearing next to nothing. That's why you see them in class, at the grocery store, and in the park. But did you know about skirts with built-in liner shorts so you can still jump for the frisbee? And tanks and bodysuits? With Align's iconic stretch, you won't want to take it off. And with endless style options, you don't have to. Shop in-store or online at lululemon.com. A Senhora dos Avisos. Tudo começou quando eu era criança. Lembro-me que minha mãe me levou em um local no interior do Amazonas para fazer uma espécie de banho, pois eu tinha problemas para dormir. Ao chegar lá, lembro-me que deitei. Ao meu redor estava repleto de velas. Adormeci e tive um sonho. Estava entre uma mulher e um homem. A mulher tinha uma aparência azulada e doce, como se fosse uma divindade. Já o homem tinha um semblante sombrio. Um olhava para o outro quando ele disse: Ela vai precisar escolher com quem vai ficar. Cresci e tudo parecia ter ficado na infância. Esqueci de mencionar que nessa época eu morava na casa dos meus avós e eu dormia sozinha e sempre sentia que alguém me acompanhava. Aos 12 anos, me mudei com minha família e passei mais uma vez a dormir sozinha no quarto. E foi aí que as coisas apareceram. Comecei a ter paralisia do sono, senti que algo me acordava, ouvia vozes estranhas. Um dia eu dormi normalmente e lá pelas 3 horas da manhã eu acordei e vi 3 sombras ao meu redor. Elas riam para mim e diziam: precisa escolher. Senti uma delas me carregar em cima da cama. Eu comecei a gritar, mas não saiu um som da minha boca. Até que eu gritei e acordei a minha mãe. Ela acordou assustada, me perguntando o que havia acontecido. Chorei incansavelmente nesse dia. Minha mãe, que é católica, me levou à igreja e pediu para que o padre me benzesse. Segundo ele, um espírito me seguia. No dia seguinte, a minha mãe dormiu no quarto comigo e mais uma vez acordei. Eram 3 horas da manhã e eu vi dessa vez uma mulher. Ela não me causava medo, mas também tinha sombra escura. Eu fiquei paralisada. Ela tocou no meu tornozelo e disse: Menina, você carrega muitas coisas em si. Não sei bem o que ela queria dizer, mas depois disso eu dormi. Como eu disse, essa aparição não me assustou, mas no dia seguinte eu comecei a sentir um frio estranho no meu pé, do tornozelo para baixo, e sinto esse frio até hoje. Aos 20 anos comecei a namorar uma pessoa e aos 21 ficamos noivos. Fomos morar juntos e novos episódios voltaram a ocorrer. Dessa vez comigo acordada, e de dia. Até então, tudo me ocorria em sonho ou em paralisia do sono. Até que um sábado, estava sozinha em casa e cochilei. Ouvi alguém me chamar com a voz muito parecida com a voz desse meu namorado. Atualmente é ex, pois não estamos mais juntos. Vou acrescentar mais uma informação. Em 2021, eu perdi meu tio e entrei em depressão. E comecei a ser mais sensitiva a essas coisas. Continuando. A voz me chamou exatamente assim. Amor, vem aqui, por favor. Achei que ele tinha chegado em casa e corri para vê-lo. Chegando lá, não tinha ninguém. Nessa hora, senti um frio na barriga e meu pé mais uma vez gelou. Dentro de casa tinha uma câmera que capturava sonhos. Fui ver as gravações e não tinha nenhuma voz me chamando. Tudo que tinha era eu levantando do quarto e indo para a porta. Aquele episódio ficou na minha cabeça, até que começou a se repetir todo sábado. Certo dia, me irritei com a voz e falei: se quer entrar, entra, mas não perturbe, preciso saber quem é você. Daí em diante, foi só ladeira abaixo. Desde esse dia, os sábados que eu ficava em casa eram verdadeiros tormentos. Sempre algo caindo, portas batendo, mesmo com as janelas fechadas, e a água sendo ligada sozinha. Em uma sexta-feira, acabei saindo e bebendo um pouco mais. No sábado, acordei por volta das 8 da manhã. Tomei um banho e comi. Fiz o almoço.
e já eram cerca de 11 horas. Acabei cochilando e entrei em um estado estranho. Paralisia do sono, talvez. Senti aquele peso ao meu lado na cama, como se alguém tivesse deitado comigo. Daí falei: "Chegou cedo, amor?" E não houve resposta. Falei novamente e mais uma vez aquela senhora apareceu. Dessa vez estava de pé, vestindo roupas pretas. Seus olhos eram brancos e desta vez ela não ria. Mais uma vez tocou meu pé e disse: "Criança, você cresceu, mas ainda não escolheu o que quer. Você está em um poço sem fundo. Precisa sair dessa casa." E então uma outra sombra surgiu. Estava ao lado dela, me olhava fixamente. Comecei a chorar. A sombra então falou: "Vamos, ainda não é hora." Eu meio que acordei e realmente estava chorando. Então percebi que meu namorado ainda não tinha chegado. Procurei por ele na casa inteira. Quando ele chegou, perguntei: "Você veio em casa após o trabalho?" Foi quando senti como se algo estivesse me sufocando, me prendendo sem que eu tivesse forças para reagir. Meu namorado ficou desesperado. Passei horas ali, até finalmente passar. Depois disso, as dores no peito começaram a ser frequentes. Até que, certa madrugada, reclamei de dor. Meu namorado pulou da cama assustado e disse: Tinha algo te apertando. Ele tentou descrever, mas não conseguia explicar o que era. Apenas sabia que estava ali. Com o tempo, troquei de trabalho e comecei a trabalhar com uma moça espírita. Ela me disse que havia duas presenças que me acompanhavam sempre, uma boa e outra ruim. Isso me causava calafrios profundos. Meu relacionamento começou a se tornar tóxico e abusivo. Essa moça me chamou para o centro espírita que frequentava, mas eu nunca fui. Tempo depois, o namoro acabou, e então ela me disse: já estava na hora. Ele só te sugava e tinha um espírito ruim ao lado dele. Meses depois, descobri que ele me traía diversas vezes e falava mal de mim. Então descobri que meu melhor amigo também era espírita. Me mudei e passei a morar sozinha. Mas as sombras surgiram novamente, dessa vez durante o dia. E então a senhorinha me falou: não adianta procurar seu amor nesta vida. Ele já morreu neste plano e era quem você mais amava. Você precisa se entender e aceitar. Acordei assustada, tentando entender tudo aquilo. Foi quando decidi visitar um centro espírita. Tive uma conversa fraterna e contei tudo o que havia acontecido para a mulher do centro. Ela me olhou e disse: Você vê além do normal. Você tem um dom. Ela me orientou a fazer 3 meses de sessões de enfermaria e a frequentar consultas com médiuns. Foi assim que descobri que as sombras eram espíritos obsessores. Alguém havia feito uma demanda contra mim e minha mãe. O objetivo? Me fazer sofrer sempre. A senhora era um presságio, um aviso. E o homem? Ele era o meu mentor espiritual. Me tornei espírita e estou no processo para me tornar médium. Meus pés estão sempre gelados, não consigo andar em casa sem chinelo. Visitei um terreiro de Umbanda para desfazer tudo o que haviam feito contra mim e minha mãe. Lá, a mulher do terreiro olhou para mim e disse: Minha filha, teu anjo é forte, viu? Você carrega isso desde bebê. Alguém não gostava da sua mãe e, por inveja, fez essa demanda. Descobri que tinham feito um feitiço antigo envolvendo espíritos de baixa vibração. Mas agora os presságios cessaram.